Olá, começa agora o programa Agro Made in Santa Catarina. Fique com a gente e saiba um pouco mais sobre o agronegócio catarinense, esse gigante que move a economia, gera emprego e renda e não para de crescer. Nós já mostramos aqui que Santa Catarina é o maior produtor e exportador de carne suína do Brasil, segundo em frangos. O setor é responsável por 70% das exportações catarinenses e por 30% do PIB do estado. Os resultados são fruto do trabalho de décadas de uma cadeia que envolve milhares de pessoas. Uma cadeia que não para nunca para garantir alimento de qualidade na mesa do consumidor brasileiro e do mundo todo. E hoje, então, vamos mostrar um pouco do trabalho feito pelo ICASA, o Instituto de Sanidade Agropecuária de Santa Catarina, que completou 17 anos nesse mês de agosto. O ICASA é um dos responsáveis pelo sucesso do agronegócio catarinense. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos receber aqui virtualmente no nosso estúdio o conselheiro executivo do ICASA, Oswaldo Mioto, a Luciane Surdi, conselheira técnica, e a Eliana Renúncio, conselheira fiscal do ICASA. Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. O ICASA, então, ele foi implantado em 2005 e teve papel fundamental no trabalho de tornar Santa Catarina aí exemplo em sanidade animal, em abrir as portas do mundo para a proteína catarinense. E aí, Luciano, eu queria que você relembrasse um pouquinho da criação do Instituto. É bem importante a gente lembrar daquele momento. Era um momento bastante tenso, preocupante, considerando que estavam ocorrendo focos de febre aftosa lá em 2005 no Paraná, Mato Grosso. Recentemente teve em 2000 e 2001 focos de febre aftosa no Rio Grande do Sul. E a preocupação, então, em blindar o nosso estado, evitando entrar qualquer outro animal que não é suscetível à febre aftosa que não tivesse permissão. E então foi feito um verdadeiro aparato de guerra lá na divisa com o Paraná, com vigilância 24 horas por dia, barreiras fixas, barreiras volantes também, em estradas secundárias, para fazer uma vigilância constante nas divisas, com o Paraná, para evitar que a doença viesse para nosso estado. Lógico, também tinha preocupação ainda com o Rio Grande do Sul. Santa Catarina fazia 5 anos que tinha retirado a vacina de febre aftosa, então estamos em vigilância constante com relação a essa doença. Mas uma preocupação que surgiu naquele período é reforçar as barreiras importantes, as divisas com o estado do Paraná, com o Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, mas em nossas propriedades. O quanto de reforço nós estamos dando às vistorias em propriedades rurais. Então, surgiu a proposta do ICASA para reforçar, para dar um apoio à defesa sanitária animal, naquele momento cujos olhos estavam nas divisas, mas também nós tínhamos que dar um cuidado importante para as propriedades rurais. Então veio somar com o esforço da defesa sanitária animal naquele momento, a fim de evitar a entrada de febre aftosa em nosso estado. E assim garantir aquele status de livre de febre aftosa, sem vacinação ainda, na época, um reconhecimento do Ministério da Agricultura apenas, Mas o esforço foi garantido, sem dúvida. Como a Luciane falou, faziam 5 anos que nós tínhamos retirado a vacina, Lu? Então, o que acontecia? Nós já estávamos começando a virar alguma coisa interessante, inclusive para comércio internacional. Porque quando você retira uma vacina, quando você faz um trabalho de retirada, não é imediatamente que você colhe esses frutos, você vai colhendo esses frutos ao longo do tempo. Tem que haver toda uma confiabilidade internacional nos controles, nos teus resultados, para que se comece realmente, vamos dizer assim, um namoro e um comércio internacional. Então, nós estávamos bem nessas fases, então foi uma fase bastante crítica. E, na época, o doutor Ricardo, o doutor Catalã, via Sindicarnes e tal, fizeram todo um estudo
E acabamos aí, junto, né, às agroindústrias e mais, vamos dizer, uma parceria público-privada, né, criando, então, essa ideia do Icasa, que é única, né, ela é única no Brasil inteiro, e teve que ser muito cuidadoso esse movimento, porque ao mesmo tempo que nós precisávamos muito ser apoiadores e ser apoiados, nós não poderíamos nos interpor ao serviço veterinário oficial, porque este é o serviço veterinário que realmente nos dá a chancela dos mercados internacionais. Então, nós tínhamos que nos colocar numa posição tal que, sim, fôssemos apoiadores, tocássemos todo esse movimento de confiabilidade e de ajuda no momento tão delicado, mas, ao mesmo tempo, preservando e, vamos dizer assim, mantendo o serviço veterinário oficial de forma independente ao Icasa. E aí são 17 anos, né, trabalhando para manter esse status que Santa Catarina conquistou, né, esse patrimônio que é a sanidade animal, um trabalho que é diário. E eu queria que você falasse um pouquinho, Mioto, né, como é que funciona o Icasa, como é que é o trabalho, como é que é a educação sanitária junto aos produtores. O Icasa é uma OCIP e uma parceria pública e privada exemplar, né? Mas uma instituição de apoio às empresas oficiais do Estado. Então, nessa forma, a gente vai para o campo, atingindo aí em torno de 190 mil propriedades, fazendo mais de 50 mil visitas por ano, atendendo mais de 2.500 produtores por dia em nossos 257 escritórios, 257 municípios que a gente atende hoje, de uma forma muito agregadora de valor ao trabalho que é dos produtores e ao trabalho que é do serviço oficial. Então, a nossa vistoria, a gente chama, né, Luciana, de uma vistoria ativa em educação sanitária. E para tal, a gente tem a felicidade de fazer esse trabalho junto com o nosso produtor e assegurar esse patrimônio que é a sanidade animal no Estado. Com certeza. Tão difícil e árduo, né, quanto foi conquistar o título, a excelência em sanidade animal e tantos títulos internacionais, é também manter diariamente, né, esse trabalho, essa sanidade. E aí esse trabalho lá junto ao produtor, que é onde tudo começa, ele se torna fundamental e é aí que entra o protagonismo do Icasa. Uma das fortalezas que a gente pôde desenvolver ao longo desse último ano, praticamente, foi lembrarmos que os atores principais deste processo são os nossos produtores. E para tal, nós estamos lá para uma orientação. Orientar, a gente trabalha com metodologia, com extensão rural. Então, todos nós estamos treinados e devidamente capacitados num processo de andragogia, para que quando a gente saia daquela propriedade, todo aquele processo que você tem de chegar na propriedade, interpretá-la, porque nós estamos falando de propriedades com um pouquinho mais de organização econômica dentro da propriedade, mas também estamos falando de propriedades de subsistência, estamos falando de assentamentos indígenas, ou mesmo de assentamentos ou propriedades de lazer, e a gente vai em todas. Dentro desse contexto, além de a gente olhar um pouco mais sobre a questão clínica da sanidade dos animais, dos rebanhos, independente do animal, que a gente possa agregar valor para o produtor, olhando aquela propriedade dentro do agronegócio do estado de Santa Catarina, mesmo que seja de subsistência. Então, o nosso técnico, nosso veterinário, e por isso que eles têm que ser com essa formação e essa capacitação de veterinários, olhar as questões que são de sanidade e ampliar a visão com relação ao que é aquela propriedade, qual é o tipo de exploração e quanto ela representa de agregação de valor ou mesmo de risco, porque um processo orientativo, ele não tem nenhum poder de mando, ele tem um poder de conquista. Trabalhar dessa forma no campo, além de ser extremamente
maravilhoso a gente estar num processo de produção de alimentos, e se o produtor entender isso, entender este propósito, eu acho que aí sim a gente completa a nossa real função no campo. Rafaela, é importante tudo isso que o Milton falou. E complementando, né? A partir do momento que nós usamos de método para conversar com o produtor, para falar sobre sanidade, a gente consegue inserir aquele pequeno produtor que tem lá 4 suínos, 4 porquinhos para o consumo da família, tem 3, 4 vaquinhas para o leite da família, inserir ele dentro do contexto da sanidade, da importância de que a atitude dele é tão importante quanto qualquer outro grande produtor de leite, de suínos, de aves. Então, mudar essa realidade e mostrar para esse produtor que ele é importante para toda a cadeia do agronegócio e para a família dele também, isso faz com que o produtor tenha uma conduta diferente e entenda qual é a função da defesa sanitária animal no estado de Santa Catarina. Então, isso traz um resultado muito favorável. Do ponto de vista institucional, também eu gostaria de destacar muito o papel do ICASA com projetos institucionais. O ICASA foi de vital importância no desenvolvimento de sistemas, de apoiar em desenvolvimento de sistemas para o sistema veterinário oficial, que não teriam sido possíveis sem exatamente todo um trabalho, todo um aporte, todo, vamos dizer assim, um suporte, eu diria, do Serviço Veterinário Oficial em sistemas e projetos institucionais. Então, sem dúvida, o trabalho de assistência técnica é o trabalho de base, é o trabalho que, vamos dizer assim, é onde tudo começa, sem dúvida, mas para a visão internacional, para a visão de fora, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar transparência, eu tenho que mostrar credibilidade, eu tenho que mostrar solidez em controles. E eu acho que o ICASA cumpriu também muito perfeitamente esse papel através do desenvolvimento e apoio de softwares que nos tornaram tecnologicamente muito melhores, melhorou nossa rastreabilidade, melhorou nossos controles de documentos, tanto desde propriedade, sistema, enfim, todos esses projetos institucionais que o ICASA viabilizou foram determinantes, não só para nós receber missões, mas para nós mandar documentação, adquirir novos mercados, porque no fundo, se nós olhar tudo isso, o objetivo é o quê? O objetivo é nós passar uma imagem de confiança no nosso sistema produtivo para que mais e mais países queiram comercializar conosco, certo? E com isso é o quê? É movimento econômico financeiro para o Estado, né? Então, todo esse aporte tecnológico desses projetos institucionais que o ICASA também coordenou e ajudou o Serviço Veterinário Oficial foram de extrema importância para o comércio internacional. Não existe como o ICASA sozinho fazer isso, não existe como o Ministério da Agricultura sozinho fazer isso, o Sindicarne sozinho fazer isso, a Secretaria de Agricultura sozinho, entende? Isso só é possível, e é esse o destaque que a gente tem que dar para o Estado de Santa Catarina, é exatamente essa união entre entidades que faz esse resultado que a gente está vendo. Né? É essa colinha entre vários órgãos, que cada um tem a sua especificidade, a sua responsabilidade, é que faz com que o Estado seja esse Estado destaque que é hoje. Né? E dentro disso, o ICASA é um dos grandes destaques do Estado. Nós vamos agora a um breve intervalo e na sequência voltamos com muito mais informações. A seguir, saiba como vai ser o simulado de emergências zoosanitárias que vai movimentar o Estado e capacitar profissionais para lidar com um possível foco de febre aftosa, peste suína africana, outra doença que atinja os rebanhos. Não saia daí! Estamos de volta com o programa Agro Made in Santa Catarina. E nesse bloco vamos falar sobre o simulado em emergências zoosanitárias que vai ser realizado em novembro em Santa Catarina. O simulado deve reunir centenas de pessoas de todo o Brasil em novembro no município de Presidente Getúlio, no Alto Vale, para treinar os profissionais para agir rapidamente no caso de alguma ameaça sanitária.
Bom, nós conversamos com o Diego Rodrigo Torres Severo, diretor de Defesa Agropecuária da SIDASC, e falou um pouquinho, sobre essa iniciativa. Ao fim de novembro deste ano, a SIDASC, em conjunto com o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Estado da Agricultura, apoiados pelo ICASA e pelo Sindicato, vai realizar um grandioso evento chamado Simulado em Emergência Zoossanitária. É onde será feito um treinamento para os médicos veterinários do estado e do país todo simularem uma emergência em uma das doenças que podem acometer os rebanhos catarinenses. Esse evento será realizado no município de Presidente Getúlio, que fica no Alto Vale do Itajaí, e contará com a presença de mais de 200 profissionais, entre eles, em sua grande maioria, médicos veterinários da SIDASC, e também contará com médicos veterinários da iniciativa privada do Estado de Santa Catarina e veterinários também de todo o país, dos serviços veterinários oficiais, inclusive do Estado e dos Estados e do Ministério da Agricultura. Também contará com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos Bombeiros e da Defesa Civil Catarinense. Então será um grandioso evento que servirá para treinar e capacitar nossos médicos veterinários para atuarem em um caso de uma emergência zoossanitária, por exemplo, uma doença como a febre aftosa, que é uma doença bastante importante, de alta propagação e que pode acometer nossos rebanhos catarinenses de bovinos e de suínos. Esse evento é de extrema importância para todo o estado, não somente para a SIDASC e para o Serviço Veterinário Oficial, mas também para demonstrar para a sociedade que todos têm o seu papel de relevância na atuação de um foco de uma doença, como no caso da febre aftosa. Nós ouvimos então o Diego falando um pouquinho sobre esse simulado e eu queria ouvir de vocês, qual a importância de um evento como esse? Luciane. Bom, bem como o Diego falou, nós temos que estar preparados para uma situação de emergência sanitária. Obviamente, são algumas doenças que são listadas, algumas erradicadas, outras nunca notificadas no nosso país, ou nunca constatadas. Então, qualquer evento sanitário desse porte, dessa magnitude, o Estado tem que estar preparado. E não são somente médicos veterinários da SIDASC que vão trabalhar num foco de uma doença. É uma reunião de esforço, é uma emergência sanitária, é um simulado de febre aftosa, enfim, de qualquer outra doença que tenha esse impacto econômico e comercial. O Estado precisa estar preparado. Então, a importância de treinar médicos veterinários, pessoas de apoio, polícia militar, corpo de bombeiros e, acima de tudo, sensibilizar autoridades municipais, estaduais, da importância de estarmos preparados para agir corretamente num caso de foco de doença, Então, isso faz parte de treinamentos, é exigido pelo próprio Ministério da Agricultura. Isso pontua para o Estado de Santa Catarina em termos de qualidade dos serviços de defesa sanitária animal oferecidos. Então, é um esforço grande e ele tem que acontecer. O seu negócio vai sim ser afetado no caso de algum evento dessa amplitude. Por isso precisamos treinar, por isso precisamos estar preparados, muito bem capacitados, habilitados, para a qualquer momento sabermos exatamente como fazer e mitigar os efeitos de um problema desse que seria realmente impactante, não só para Santa Catarina, mas para o país como um todo, para o agronegócio e para nós como profissionais e nós como produtores, como pessoas dentro do estado de Santa Catarina, Realmente é uma oportunidade única lá no município a gente poder mostrar um pouco e a partir desse evento mostrar um pouco para a sociedade o que é a importância dessa questão que faz parte de produzir alimentos. Quais seriam os impactos, os prejuízos para todo o estado caso acontecesse aqui em Santa Catarina, fosse descoberto um foco, por exemplo, de febre aftosa, peste suína clássica ou africana? Quais seriam as consequências? Rafaela, eu acho que é um tsunami, Eu acho que a gente pode classificar como uma catástrofe,
Os números de Santa Catarina e do Brasil e do mundo hoje dependem da nossa sanidade agropecuária, não tenham dúvida, tá? Não só os bilhões, economicamente falando, em questão de prejuízo, vamos dizer assim, monetário, mas o prejuízo sanitário, comercial e segurança alimentar. E cada vez mais nós estamos vendo o mundo dependente dos alimentos do Brasil. Então, está extremamente ligado a essa questão de alimentação de vários países, de paz social, de sustentabilidade, de treinar os técnicos à linha de frente, que vai ser o primeiro, vamos dizer assim, os primeiros a receber os impactos desta situação como um todo. Obviamente que esperamos que nunca usemos os conhecimentos do simulado, mas em sendo necessário, nós temos que debelar o mais rápido possível. Todos os nossos certificados sanitários internacionais estão baseados nestas liberações ou na não presença ou na ausência destas doenças que foram comentadas nesse programa. Então imagine a importância que tem de se treinar as pessoas e de que inclusive a sociedade civil conheça a importância que este assunto tem para o estado de Santa Catarina e para o Brasil e para o mundo. É importante também deixar bem claro que o simulado é uma ação, mas são tantas, né, que são aplicadas pelo Estado no dia a dia para manter essa vigilância sanitária e evitar que qualquer dessas doenças que a gente citou aqui realmente entrem no estado de Santa Catarina e provoquem todo esse tsunami, como a Eliana falou. Ou seja, é um trabalho diário e o simulado é mais uma das atividades para manter o quê? Manter o nosso estado com esse status de excelência em sanidade animal, alimentar o mundo e exportar para o mundo inteiro. E o Diego falou muito bem lá no depoimento dele, né, que todo esse trabalho de manter a sanidade animal no estado, ele é de responsabilidade de todos nós. Não é uma ação que deve ser só do governo do estado, das entidades, dos produtores, mas sim de cada um dos cidadãos, é isso? Sem sombra de dúvidas, todos nós somos responsáveis pela manutenção do estado sanitário de Santa Catarina. A questão de alimentação, de paz social, de sustentabilidade, vai passar muito por essas situações do dia a dia, que no caso o ICASA se encaixa perfeitamente nesse objetivo, nessa função, né? Então, o grande, vamos dizer assim, o grande acerto das parcerias público-privadas que Santa Catarina tem, né, que é uma capacidade, uma habilidade que o Estado tem de fazer essas parcerias público-privadas muito bem sucedidas. O ICASA está aí, as ações do dia a dia, sem dúvida, o ICASA é uma peça fundamental como apoiador, seja na assistência técnica, na tecnologia, enfim, até em pesquisa o ICASA atua, né? Então, sim, todos nós somos responsáveis, e inclusive num programa como esse, que faz toda a divulgação e que mostra para a sociedade catarinense, para a sociedade do Brasil, que somos todos responsáveis pela manutenção desse status. E hoje o agronegócio, ele é um cluster que envolve desde o produtor rural, né, a agroindústria, o restaurante local, o comércio local, o borracheiro, o posto de combustível. Então, a nossa região oeste aqui principalmente, ela está muito envolvida e um problema sanitário vai afetar toda uma cadeia. Então esse cuidado é importante, essa manutenção do status sanitário, ele tem que ser diário, né? E a gente conta muito com o apoio do produtor, que está lá todo dia olhando para os seus animais, olhando para os seus rebanhos, e em caso de qualquer anomalia, qualquer sinal diferente que ele note nos seus animais, ele comunica aos órgãos oficiais. Correto, Lu. E assim, nós tivemos no nosso legado aí algo que recebemos dos fundadores, que foi assim um verdadeiro, é muito mais do que um presente, é algo que nos dá, digamos assim, segurança e a importância com relação ao que é a essência do ICASA. Essa questão da sanidade animal, mas também da segurança alimentar, da saúde única, ele é um verdadeiro legado. O que a gente pode fazer é, com muita responsabilidade, né,
Eliana e Luciane, e com gabardia levar à frente, continuar investindo em tecnologias que nos deem criterização de atuação, continuar investindo em tecnologia que facilitem esse trâmite para com o próprio produtor, fazer parte dessas questões que envolvem pesquisas, mas investir no nosso pessoal, porque é o nosso pessoal que trabalha no dia a dia lá com os nossos atores principais, que são os produtores. Eu acho que esse é a forma de nós levarmos esse legado para mais 17 anos de forma exemplar e honrar com aquilo que a gente recebeu até então. Muito obrigada, Mioto, Luciane, Eliana, pela participação aqui no Agro Made in Santa Catarina e por trazer tantas informações relevantes aí para os nossos telespectadores. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde. E assim, então, a gente vai encerrando o programa Agro Made in Santa Catarina. Você, muito obrigada pela audiência e até uma próxima.